Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Seja bem-vindo ao podcast do vidaestudantil.com. Eu sou o Felipe e prometo falar a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade com a ajuda de Deus. Eu sou o Juliano e, em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. I'm back. Yeah, we are back! O VEcast voltou! Agora a cada 15 dias um novo episódio do podcast do portal vidaestudantil.com irá ao ar. Pode até ser que essa frequência aumente dependendo da importância do conteúdo. Então fica ligado no seu feed, acesse o vidaestudantil.com e não perca mais nenhuma das nossas atualizações. Nesse episódio, vamos falar sobre o governo brasileiro, como ele é organizado e dividido, quais são as suas principais atribuições e como ele é articulado em todo o seu contato com a sociedade e a vida comum das pessoas. Bom, em primeiro lugar, o Brasil é uma república. Isso significa que o seu representante é eleito pelo povo por um tempo pré-determinado, no caso 4 anos de mandato, com a possibilidade de uma reeleição. O Brasil também é federativo, isso porque é formado por vários estados, ao todo 26, mais o Distrito Federal, sendo que cada estado possui autonomia política. Além de ser uma república federativa, também somos uma república presidencialista, uma vez que ao presidente é conferido o papel de chefe de estado e chefe de governo. Além disso, se liga no que o segundo artigo da nossa Constituição diz. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A ideia do programa de hoje é tentar esclarecer o que o segundo artigo da Constituição significa no dia a dia da nossa nação, começando pelo Executivo. A função do Poder Executivo é colocar programas de governo em prática e prestar serviço público à população. O chefe do Poder Executivo é o Presidente da República, sendo o chefe de Estado e de governo. Também cabe ao Presidente o Comando Supremo das Forças Armadas, assim como nomear seus comandantes e sustentar a integridade e a independência do Brasil. É seu dever convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os diretores do Banco Central, após a aprovação do Senado Federal, nomear os ministros do Tribunal de Contas da União e o Advogado-Geral da União. Além dessas atribuições, o presidente sanciona leis criadas pelo Poder Legislativo e pode dar início ao processo legislativo. Pode adotar medidas provisórias em caso de relevância e urgência, propor emendas à Constituição, projetos de leis complementares e ordinários ou ainda leis delegadas, em que o Congresso autoriza o presidente a legislar. Tem o direito de sancionar ou rejeitar matérias aprovadas no Congresso, expedir decretos e vetar projetos de lei. Ao presidente também é atribuído o dever de declarar intervenção federal nos estados, estado de defesa e de sítio, declarar guerra em caso de agressão estrangeira ou celebrar a paz desde que com autorização do Congresso Nacional, manter relações com os estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso.
concessão de indulto e a substituição de penas mais graves por outras mais brandas. É possível notar que muitos dos deveres e poderes atribuídos ao executivo na figura do presidente são de certa forma limitados pelo poder legislativo. Diversas atribuições são possíveis apenas com autorização ou aprovação do Congresso Nacional. Assim, ainda que os poderes sejam independentes, como diz o 2º artigo da Constituição, existe uma relação entre eles com o objetivo de limitar seus poderes. Todo esse cuidado existe para evitar que regimes democráticos, como o nosso, sejam subvertidos em ditaduras. O Executivo e o Legislativo estão tão ligados que o presidente precisa submeter o planejamento, gastos e previsões orçamentárias ao Congresso Nacional. Além disso, o presidente deve apresentar o plano plurianual, com programas prioritários por um período de 4 anos, apresentar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento e prestar contas anualmente. Ordem! Para se candidatar à presidência do Brasil, é necessário que o candidato seja brasileiro nato, com idade mínima de 35 anos, filiado a um partido político e estar em dia com suas obrigações eleitorais. O candidato somente assume o cargo se for escolhido democraticamente por meio de eleições diretas, obtendo a maioria absoluta dos votos válidos. O mandato tem duração de 4 anos, sendo permitida uma reeleição consecutiva por apenas uma vez. Caso o presidente precise viajar ou fique impossibilitado de exercer o cargo, como no caso de um impeachment, existe uma linha sucessória para substituí-lo. Obviamente, o primeiro dessa lista é o vice-presidente, cargo ocupado atualmente pelo Michel Temer. Em seguida, vem o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, depois o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, e então o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O Executivo conta com o auxílio dos ministérios para elaborar normas, acompanhar e avaliar programas federais. Esses formulam e implementam políticas nas áreas que representam, estabelecem estratégias, diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos públicos. Hoje, no dia em que esse programa está sendo gravado, o Brasil conta com 32 ministérios, sendo que, desses, 9 são secretarias e órgãos com status de ministérios. Os ministros são escolhidos pelo presidente normalmente a cada mandato, exceto, claro, quando algum partido rompe com o governo. Uma lista com os nomes dos ministérios, suas siglas, ministros e orçamentos podem ser encontrados em um link no roteiro desse programa. As secretarias que possuem status de ministério são Secretaria de Aviação Civil, Secretaria de Comunicação Social, Secretaria de Governo e Secretaria de Portos. Os órgãos que possuem status de ministério são a Advocacia Geral da União, Banco Central, Casa Civil, Controladoria Geral da União e Gabinete Pessoal. Além da administração direta que apresentamos até agora, o Poder Executivo conta também com o apoio das chamadas autarquias, como forma de administração indireta. As autarquias são compostas por órgãos que desempenham funções do Estado de forma descentralizada em todas as esferas, federal, estadual, distrital e municipal. Essas organizações possuem patrimônio e receitas próprios, sujeitos à fiscalização do Estado, e suas vagas de trabalho são preenchidas por servidores públicos aprovados por meio de concursos públicos e cargos comissionados. As autarquias são criadas a partir de uma lei com a finalidade de executar uma atribuição específica. Podem ser vinculadas inclusive à presidência ou a ministérios. Podemos citar o Banco Central, agências reguladoras como a Anatel e a ANEEL, que regulam as telecomunicações e energia elétrica respectivamente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, órgãos como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq, e universidades federais como exemplos de autarquias. Como você provavelmente já deve ter notado, o modelo de poder executivo é reproduzido também nas esferas estaduais e municipais, nas figuras dos governadores e prefeitos que, de forma semelhante ao presidente, possuem secretarias que auxiliam a execução das leis nos âmbitos estaduais e municipais. Além do poder executivo, nossa Constituição prevê outros 2 poderes, o legislativo e o judiciário, como falamos lá no início do programa. Então aguenta aí,
que agora vamos conversar sobre o poder legislativo. Ordem! Ordem! O Poder Legislativo Federal é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro e o Senado representa os estados da Federação junto com o Distrito Federal. O Congresso Nacional é formado por essas duas casas e é localizado em Brasília. Antes de continuarmos com a organização da Câmara dos Deputados e Senado, é importante lembrar que o Tribunal de Contas da União, TCU, também faz parte do Poder Legislativo, e cabe a ele o controle e a fiscalização da administração pública. A Câmara dos Deputados é formada por deputados federais que discutem a aprovação de leis e fiscalizam o uso de recursos. A divisão da Câmara é proporcional ao número de habitantes dos estados e Distrito Federal, sendo um mínimo de 8 e um máximo de 70 parlamentares por unidade da federação, considerando que a casa não pode ultrapassar um número total de 513 deputados. Assim, baseando-se em censos estatísticos populacionais, é definido o número de vagas a serem ocupadas nas eleições para cada estado. Sendo assim, o estado que tem menos representantes é o Acre, com um mínimo de 8, e o estado com maior representatividade é São Paulo, com um número máximo de 70 deputados. Se você quiser conferir quantos deputados são eleitos por cada estado, pode acessar o link no roteiro desse episódio. Além disso, os deputados são eleitos de forma diferente da que ocorre com a eleição para presidente. No caso da eleição presidencial, nosso sistema é chamado de sistema majoritário, o que significa que o candidato que receber maior número de votos válidos é eleito. Já no caso dos deputados federais, o nosso sistema é chamado de proporcional. Isso porque é realizado um cálculo que leva em consideração a quantidade de cadeiras a serem ocupadas por estado e a quantidade de votos válidos favoráveis a cada partido. Explico. O cálculo é baseado em dois quocientes. O primeiro é o quociente eleitoral, obtido da divisão do número de votos válidos em um estado da federação pela quantidade de vagas que esse estado pode ocupar na Câmara. O segundo é o quociente partidário. Esse é obtido dividindo-se a quantidade de votos válidos que determinado partido recebeu pelo quociente eleitoral, o que finalmente determina a quantidade de deputados que esse partido irá eleger. Esses deputados são, enfim, escolhidos em ordem de votação. Por exemplo, suponha que em um estado houveram 4 milhões de votos válidos e que esse estado tem um direito de 40 vagas na Câmara de Deputados. Assim, o quociente eleitoral será de 100 mil. Agora, suponha que determinado partido obteve 200 mil votos válidos. Isso inclui todos os votos a todos os deputados concorrentes desse partido e os votos de legenda. Dessa forma, o quociente partidário será igual a 2, ou seja, 200 mil dividido por 100 mil. Isso significa que os dois candidatos mais bem votados desse partido serão eleitos. O mesmo raciocínio vale para coligações de partidos, que funciona como se fosse um único partido. Depois desse cálculo, pode ser que ainda sobrem vagas devido ao arredondamento dos cálculos. Nesse caso, um novo cálculo é realizado para determinar como cada vaga sobressalente será ocupada. Esse cálculo é chamado de cálculo das médias e é realizado da seguinte forma. Uma nova divisão é realizada entre o número total de votos válidos de cada partido pela quantidade de cadeiras já conquistadas mais uma. O partido que obtiver o maior resultado dessa divisão conquista o direito a ocupar mais uma cadeira. Esse procedimento é repetido até que todas as vagas sejam ocupadas. Esse sistema pode causar distorções, como aconteceu nas eleições de 2010, por exemplo. Nesse ano, a candidata Luciana Genro, do PSOL, recebeu 129.500 votos para deputado federal do Rio Grande do Sul, sendo a 8ª mais votada do estado. No entanto, o PSOL não conseguiu nenhuma das 31 vagas disponíveis para o estado. Sendo assim, a candidata Luciana Genro se tornou a candidata mais bem votada no país a não conseguir uma vaga, uma vez que o PSOL não atingiu o coeficiente eleitoral do estado. Nesse mesmo ano, o candidato Jean Willis, também do PSOL, foi eleito recebendo 13 mil votos. Isso ocorreu porque no Rio de Janeiro o PSOL conquistou o direito a ocupar 2 vagas na Câmara, principalmente devido à eleição do candidato Chico Alencar, que obteve 240 mil votos. Assim, considerando-se os votos obtidos pelo candidato Chico Alencar, Jean Willis, todos os demais candidatos do PSOL do Rio de Janeiro e os votos de legenda, no fim das contas, foi possível ocupar 2 vagas na Câmara.
Note que, mesmo com 116 mil votos a mais, a candidata Luciana Genro, que se candidatou pelo Rio Grande do Sul, não foi eleita, enquanto que seu companheiro de partido, que se candidatou pelo Rio de Janeiro, Jean Willis, foi eleito, conquistando uma vaga na Câmara dos Deputados. A organização da Câmara deve ser feita de acordo com seu regimento interno, que está sujeito à Constituição Federal. O regimento interno é uma lei que determina regras e procedimentos para definir a estrutura, organização e funcionamento da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara representa coletivamente e supervisiona seus trabalhos e ordem. O cargo pode ser ocupado somente por brasileiros natos e sua principal função é definir a pauta de proposições a serem deliberadas pelo plenário. Além disso, o presidente integra o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional e pode substituir o presidente da República. O atual presidente da Câmara dos Deputados é o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, Rio de Janeiro. Já o Senado Federal é composto de 81 senadores, sendo 3 senadores representando cada estado da federação e o Distrito Federal. Cada estado elege 3 senadores para mandatos de 8 anos, independente da sua área total ou número de habitantes. O Senado tem a responsabilidade de propor, debater e aprovar leis que sejam do interesse do país. Se você quiser conferir a estrutura completa do Senado, disponibilizamos o link oficial para o site do Senado que mostra o organograma resumindo toda a organização da casa. Ao Senado, cabe processar e julgar o presidente e vice-presidente da República, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União por crime de responsabilidade. Aprovar previamente as indicações do Presidente da República para os cargos de ministro do Tribunal de Contas da União, de presidente e diretores do Banco Central e de Procurador-Geral da República, de chefes de missão diplomática e de titulares de outros cargos que a lei determinar. Cabe ainda a disposição sobre a regulamentação das agências executivas e reguladoras e a suspensão de execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. As eleições para senadores ocorrem a cada 4 anos, juntamente com as eleições para presidente, governador, deputado federal, estadual ou distrital. A cada eleição, apenas parte do Senado é renovada, sendo alternada em 1/3 e 2/3 dos senadores. Funciona assim. Suponha que nesse ano haja votação para senador e que o Senado será renovado em 1/3. Assim, cada estado irá eleger um senador, sendo esse o candidato que receber o maior número de votos nesse ano. Daqui a 4 anos, haverá uma nova votação para senador, sendo que dessa vez cada estado irá eleger 2 senadores, compostos dos 2 candidatos com o maior número de votos. Assim, o Senado é apenas parcialmente renovado a cada 4 anos, uma vez que o mandato dos senadores é de 8 anos. O Senado e a Câmara dos Deputados formam o Congresso Nacional. Agora, não sei se ficou tão claro, mas existe uma grande interação entre o poder legislativo e o executivo. Dessa forma, na prática, um governo mais orgânico ou mais eficaz e rápido depende muito de uma boa interação da presidência do país com os senadores e deputados. Quando isso não acontece, o que assistimos é uma queda de braço e um gasto de tempo e recursos na preservação desses poderes, criando-se alianças entre partidos que muitas vezes são feitas com base na distribuição de vagas e funções do poder executivo, na esperança de garantir votos favoráveis na Câmara. No final das contas, corremos o risco de termos, por exemplo, pessoas não tão preparadas à frente de ministérios apenas com o objetivo de se promover alianças partidárias que permitam a governabilidade da presidência da República. De forma simplista e prática, a principal função do poder legislativo é a de produzir e modificar leis de acordo com o interesse da sociedade brasileira. Com isso em mente, nós vamos falar agora do poder judiciário. Ordem! Ordem! Composto por ministros, desembargadores e juízes, o Poder Judiciário é o terceiro poder que forma o governo brasileiro. De forma geral, o Judiciário é organizado por uma série de tribunais e cabe a ele o julgamento de processos com base na legislação vigente. É constituído pelo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais do Trabalho, Tribunais Eleitorais, Tribunais Militares e Tribunais Estaduais. Esses tribunais formam a Justiça Comum, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, respectivamente. O Supremo Tribunal Federal, também conhecido como STF, é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro.
sendo formado por 11 ministros indicados pela Presidência da República após a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que deve verificar se o candidato cumpre com os requisitos para ocupar a vaga. São eles: ter entre 35 e 65 anos de idade e possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. As decisões tomadas no STF não podem sofrer recurso de nenhum outro tribunal. O Superior Tribunal de Justiça, ou STJ, foi criado na Constituição de 1988 e é responsável por fazer uma interpretação uniforme da legislação federal do Brasil. É composto por 33 ministros nomeados pela Presidência da República. O STJ julga causas criminais de relevância e que envolvam governadores dos estados, desembargadores e juízes de tribunais regionais, eleitorais e trabalhistas e outras autoridades. Os Tribunais Regionais Federais, TRFs, são órgãos que, em conjunto com os juízes federais, formam a Justiça Federal, divididos em 5 regiões, cujas sedes são em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, representam a segunda instância da Justiça Federal, composto por 7 juízes e são nomeados pela Presidência da República. Os tribunais do trabalho compõem o que é conhecido como a Justiça do Trabalho. Ao Tribunal Superior do Trabalho, TST, aos Tribunais Regionais do Trabalho, TRTs, e aos juízes do trabalho competem julgar causas oriundas das relações de trabalho. São ao todo 24 tribunais regionais do trabalho, distribuídos pelo território nacional. Já o TST, com sede em Brasília, tem jurisdição em todo o território nacional. Os tribunais eleitorais cuidam da organização do processo eleitoral, o que inclui o alistamento, a votação, a apuração de votos, entre outras funções. Assim, trabalham para garantir o respeito à soberania popular e à cidadania. Com o objetivo de assegurar esses fundamentos constitucionais, são atribuídas competências e funções entre órgãos que formam a Justiça Eleitoral, como juízes e juntas eleitorais. A Justiça Estadual é competência de cada estado e do Distrito Federal. Nos tribunais dos estados existem os juizados especiais cíveis e criminais. Atuam os juízes de direito, primeira instância, e desembargadores, juízes de segunda instância. A função da Justiça Estadual é processar e julgar todas as causas que não sejam sujeitas à Justiça Federal do Trabalho Eleitoral ou Militar. De forma resumida, cabe ao Poder Judiciário a resolução de conflitos da sociedade civil e militar, com base nas leis federais, estaduais e militares. Nesse ínterim, os advogados de diversas especialidades defendem os interesses de seus clientes, representando-os diante de juízes e júris ao redor de todo o país. E para fechar esse episódio, ainda temos o Ministério Público. De acordo com a Constituição Federal, cabe ao Ministério Público Brasileiro a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, a defesa da ordem jurídica e a defesa do regime democrático. Algumas referências nas internets afirmam que o Ministério Público pode ser considerado como um quarto poder, mas isso é assunto para um outro VEcast. Como prometemos nesse programa, vamos ficar apenas nos 3 poderes mesmo. Bônus Impeachment. Chegamos na parte bônus desse episódio do VEcast. Nessa parte, a gente procura apresentar mais informações ou informações que tenham um pouco a ver ao conteúdo que a gente já apresentou durante todo o episódio. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o processo de impeachment de um presidente de acordo com a lei brasileira. Então vamos começar. Em primeiro lugar, qualquer brasileiro pode entrar com o processo de impeachment. E é sabido que a Câmara dos Deputados recebe dezenas de processos de impeachment todos os anos e, obviamente, a imensa maioria deles são arquivados. É necessário que, para que o processo de impeachment seja levado adiante, é necessário que ele seja apresentado junto com uma prova de que o governante, no caso o presidente, tenha cometido algum crime, seja esse crime comum ou um crime chamado de crime de responsabilidade, que é regulado de acordo com a Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Essa lei vem trazer o que são os crimes de responsabilidade, dentro dos quais um presidente pode ser enquadrado para sofrer o impeachment também.
Então vamos lá, de acordo com o processo de impeachment em si, o primeiro passo é o pedido de impeachment, apresentado, obviamente, ao presidente da Câmara dos Deputados. O processo atual, que a nossa presidente Dilma Rousseff está sofrendo, foi protocolado pelos advogados Hélio Bicudo, Miguel Reale e Janaína Pascoal, tendo apoio de integrantes da oposição do governo e dos organizadores de movimentos de manifestação contra o governo no início do ano. Uma vez que esse processo é entregue ao presidente da Câmara de Deputados, ele pode ser aceito ou arquivado. No caso do processo atual, obviamente, ele foi aceito pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. É importante salientar que o mesmo Eduardo Cunha é alvo de um processo de cassação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O pedido atual de impeachment está livre para ser lido na internet e a gente vai deixar um link dos infográficos que nós estamos nos baseando para fazer essa parte bônus do episódio do VEcast, que você vai poder entrar e ter acesso a todas essas informações também, inclusive aprender mais sobre o processo de impeachment. Após o Eduardo Cunha aceitar o processo, uma comissão especial com deputados de partidos com representação na Câmara é criada para analisar o processo, analisar o caso e ouvir a defesa da presidente. Essa comissão, dentro do processo atual, foi criada em 17 de março e em 11 de abril ela votou o parecer favorável ao impeachment. Esse parecer, para poder ser levado adiante, precisa apenas de maioria simples dos deputados da comissão. Uma vez que esse relatório seja votado favorável, ele vai para a votação na Câmara dos Deputados. No último dia 17, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de impeachment contra a presidente. Se a Câmara não tivesse aprovado o processo de impeachment atual, ele seria simplesmente arquivado e a presidente continuaria exercendo seu cargo naturalmente, sem problema nenhum. Mas no caso, ele foi aprovado e é nesse ponto que nós estamos atualmente no processo de impeachment. Agora, ele vai para o Senado e aí o Senado vai criar também uma comissão para analisar esse processo. Essa comissão tem previsão de 21 vagas a serem ocupadas pelos senadores. E em seguida, o parecer deve ser votado na comissão. Seja qual for o resultado do parecer, se favorável ou não, ele vai para o plenário. Uma vez que ele vai para o plenário, o julgamento de impeachment então é instaurado se dos 81 senadores, a maioria votar a favor dessa instauração. E aí, esse processo é levado adiante. Caso contrário, se não houver a denúncia, ou se não houver a maioria, a denúncia é mais uma vez arquivada e a presidente continua exercendo o seu cargo sem problemas. Agora, caso seja aprovado, a presidente deve ser afastada temporariamente e ela fica afastada por até 180 dias. Durante esse período, o vice-presidente da República, atualmente Michel Temer, assume de maneira interina a presidência do país. Durante esse processo, o impeachment em si vai novamente para o Senado e aí ele deve ser votado. E agora, se ele tiver o apoio de 2/3 dos senadores, se ele for aprovado por 2/3 dos senadores, a denúncia de impeachment finalmente é aprovado, o julgamento é encerrado e a presidente fica impedida de continuar exercendo seu cargo, o vice-presidente assume interinamente a função e se torna um novo presidente em exercício. Nesse caso, o vice-presidente passa a ser o presidente da Câmara dos Deputados, que atualmente é o Eduardo Cunha. Essa última sessão do Senado, que vai finalmente realizar o julgamento final do processo, deve ser presidida pelo presidente do STF, o Superior Tribunal Federal. Mais uma vez, caso o Senado não aprove, ou seja, caso menos de 2/3 dos senadores aprovem a denúncia de impeachment, a presidente então é absolvida e volta a ocupar o seu cargo. E é basicamente assim que funciona o processo de impeachment. Nós vamos disponibilizar no roteiro desse episódio 2 links que trazem um infográfico com algumas informações a mais, além das que a gente está divulgando aqui, e mais um link do jornal Nexo que descreve basicamente ou virtualmente tudo que você pode saber sobre o processo de impeachment, inclusive com um link para a lei que determina os crimes de responsabilidade, a Lei 1079. Então esse foi o quadro bônus do VEcast, episódio 9, Governo Brasileiro.
E esse foi o episódio número 9 do VEAcast, falando sobre o governo brasileiro e a sua divisão nos 3 poderes. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão sobre esse episódio, acesse vidaestudantil.com/VEA9 ou vidaestudantil.com/governo e comente na postagem do roteiro desse episódio. Além dos nossos podcasts e do site, você também pode nos acompanhar através da página do Facebook em vidaestudantil.com/Facebook. Em breve teremos mais novidades no nosso portal, então não deixe de visitá-lo para acompanhar tudo o que nós estamos divulgando e aprontando nas interwebs. Até o próximo episódio daqui a 2 semanas com mais um VEAcast.